Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23. Nós veremos hoje a liberdade e a responsabilidade cristã. Nós estamos tratando da liberdade cristã no que se refere à comida sacrificada a ídolos. E nós veremos hoje a liberdade e a responsabilidade. A partir do verso 23 diz o seguinte, vamos fazer a leitura juntos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu pratico com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Verso 1 do capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Até aí vamos orar, deixa aberto aí, não fecha, pode ficar sentado, curve apenas a cabeça, fecha os olhos, vamos orar para que o Senhor nos conceda graça, para que nós possamos ouvir a sua palavra essa noite. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente te agradecer por essa grandiosa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de podermos estar reunidos mais uma vez para ouvir a sua santa palavra. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem ensinado, que o Senhor tem nos concedido, que nós ouvimos, que nós aprendemos, que nós meditamos acerca da sua salvação. Por favor, ó Deus, nós te suplicamos, faça presente no nosso meio, que o Santo Espírito conduza esse culto, Senhor, que ele faça queimar o coração de cada um, Senhor, conduzindo ao arrependimento, ao quebrantamento, à edificação, à paz e à verdade, Senhor. Por favor, nós te suplicamos a sua graça nesse momento, nós te suplicamos na mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda graça para cultuar o seu santo nome. Quanto a mim, Senhor, como pregador, te suplico, no nome do nosso Senhor Jesus, com a confiança que a Escritura nos dá, na esperança daquilo que ela nos ensina, de que o Senhor usa os seus ministros, não porque eles merecem, não porque eles são, mas com o poder do Espírito Santo. E nessa confiança, ó Deus, que eu venho a Ti te suplicar graça. Eu venho a Ti te rogar, Senhor, que o Senhor se faça da mesma maneira que o Senhor fazia com os apóstolos, Senhor, que o Senhor os enchia, apesar deles não serem nada, o Senhor os enchia para que eles pudessem anunciar a sua palavra com toda a intrepidez e reverência. É nessa esperança que eu te suplico, ó Deus, me conceda graça para que com intrepidez e reverência eu possa anunciar a sua palavra no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, nosso tema é liberdade e responsabilidade cristã. Nós já estamos aí no capítulo 10, finalizando o capítulo que Paulo trata da comida sacrificada, das coisas sacrificadas a ídolos. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos na Epístola aos Coríntios, e nós vemos no capítulo 8, 9 e 10 que Paulo trata da liberdade cristã. E ele trata dessa liberdade cristã quando se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Por quê? As coisas sacrificadas aos ídolos era muito comum na sua época, muito comum na época de Paulo. E todos os cristãos daquela época, nesse assunto, eles julgavam que eles eram senhores do saber. Paulo ainda vai dizer, o sabor ensoberbece, mas o amor edifica. Ou seja, eles julgavam que eles sabiam de tudo, que eles tinham a liberdade deles, que eles comiam do que eles queriam e bebiam do que eles queriam, sem ter que prestar contas para ninguém. E aquele que não comia, que não fazia isso, eles ainda chamavam de fraco.
Aí os fracos também julgavam e diziam que eles iam para o inferno por fazer isso. Então, eles não queriam abrir mão da sua liberdade, eles não queriam abrir mão do seu direito, e Paulo escreve esses 3 capítulos, ele usa 3 capítulos para tratar desse assunto, porque era um dos assuntos mais importantes, assim como nós vemos que era o tema da divisão no capítulo 1. E esse tema também da comida sacrificada ao ídolo provocava divisão na igreja. Por isso Paulo usa 3 capítulos para tratar dele, porque ele provocava divisão, e a divisão na igreja não é a vontade de Deus. A divisão na igreja não quer a vontade de Deus. A vontade de Deus para o povo é que o povo cresça em amor um para com os outros, que o povo veja um ao outro como sendo uma família e que não haja divisões, que o amor fraternal cresça, brote e edifique a igreja. Esse é a vontade de Deus. O objetivo de Paulo, nesses 3 capítulos, o 8, 9 e o 10, é tratar desse problema muito comum na sua época, que era de comer daquilo que foi sacrificado a ídolos. Então esse era um problema muito comum na época de Paulo. Hoje nós não temos muito esse problema, né? Nós não temos esse negócio de comida sacrificada a ídolo, mas ainda tem a coisa que é sacrificada a ídolo. Igual, por exemplo, os Nicodemos costumam dar é que se você chega numa encruzilhada e tem um frango com farofa e uma cachaça lá, é lícito comer e beber aquilo? Não tem nenhum problema? Muitos vão dizer que não tem problema, outros já vão dizer que tem problema. Então é nesse assunto que Paulo trata, e esse assunto causava divisão. Então, para muitos não tem problema, porque aquilo não significa nada, aquele despacho, aquela macumba ali não significa nada, não vale nada para Deus, mas para outros as pessoas ainda iam ter o temor de comer daquilo. Então esse assunto era um assunto muito comum na época de Paulo, que era o de comer comida sacrificada a ídolo. Paulo ele trata aqui de 3 locais, Paulo menciona 3 locais onde era comum o crente se envolver nessa prática. O primeiro local que Paulo trata era no próprio templo do ídolo. Havia várias festas no templo do ídolo, onde que os gentios convidavam os crentes para ir comer. Depois era nas próprias casas, onde que eles também eram convidados para ir comer, e depois no mercado, onde que eles eram convidados. Em todos esses locais havia carne sacrificada a ídolo. Como a igreja de Coríntios era formada de gentios e judeus, havia esse problema. Uns não viam problema nenhum em comer, outros já havia problema em comer. Em Romanos, Paulo vai além e diz que uns condenava uns porque não comia, e os outros julgava porque não comia. Então havia um conflito, havia uma contenda ali dentro da igreja por causa desse assunto. No objetivo de resolver esse problema é que Paulo escreve esses 3 capítulos para tratar da liberdade e responsabilidade cristã. Os coríntios eles tinham a liberdade para comer, né? Todos os cristãos têm liberdade, porém tinham também a responsabilidade de não propor tropeço para o irmão. E é nesse tema que nós estudaremos hoje, a liberdade e a responsabilidade. Nós temos liberdade para fazer muitas coisas, mas em nome do amor, com aquilo que Deus quer que nós façamos, nós podemos abrir mão da nossa liberdade. Hoje nós estudaremos sobre a liberdade e a responsabilidade cristã. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que os limites da liberdade é dado pela responsabilidade. A nossa liberdade, ela só pode ir até onde que a nossa responsabilidade permite. Como assim? Olha o verso 23. Paulo diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo ele chega para a igreja e fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aqui Paulo ele vai dizer que a liberdade do cristão ela é limitada pela sua responsabilidade. Que apesar do cristão ter muita liberdade em Cristo, ele não pode exercê-la passando por cima da sua responsabilidade. Paulo diz que tudo é lícito, porém nem tudo convém. Nós podemos fazer muitas coisas, mas nem tudo convém. Aqui nós aprendemos um princípio muito importante, presta atenção que é importante. Um princípio muito importante que é a nossa liberdade, ela não pode atropelar a nossa responsabilidade. Olha como que isso funciona. Os coríntios, eles tinham a liberdade para comer de tudo,
O grande tema aqui é a comida sacrificada a ele. Eles podiam comer de qualquer tipo de carne, eles podiam comer aquilo que era sacrificado ao ídolo, eles podiam comer de qualquer coisa. Os coríntios tinham a liberdade para comer de tudo, porém não era lícito que eles comessem fazendo os irmãos tropeçarem. Então eles podiam fazer muitas coisas, mas eles não eram lícitos que eles fizessem isso, que eles comessem daquilo fazendo os irmãos tropeçarem. O que é o irmão tropeçar? É incentivar o irmão e fazer a mesma coisa que eles e pecarem. Então o que é que nós aprendemos com isso? Nós também temos várias liberdades para fazer muitas coisas, né? Nós temos liberdade para fazer muitas coisas. Nós podemos fazer uma série de coisas, mas por que nós não fazemos? Por que os crentes têm aquela fama de não fazer um certo determinado tipo de coisa? É justamente por causa disso. Nós podemos fazer muitas coisas, mas muitas vezes nós não fazemos para não prover tropeço. Igual, por exemplo, nós podemos ir numa festa, os crentes podem ir numa festa para dançar forró, como as pessoas gostam muito. Claro que pode, nós temos liberdade para ir. Mas por que nós não vamos? Para não causar tropeço. O que é o tropeço? Eu, com a minha consciência tranquila, posso ir lá e dançar, mas tem algum outro irmão que não tem esse mesmo entendimento. Ele não tem essa mesma liberdade, não, para que ele não peque, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Outro exemplo, nós temos liberdade de ir num boteco, sentar lá e tomar uma, não temos? Claro que temos. Eu sei que só de falar vai escandalizar um bocado de gente, mas nós temos essa liberdade. Não é ir no boteco, sentar lá e beber uma que vai tirar a nossa salvação. Mas aí vem o porém, para que nós não façamos outro irmão pecar, nós não vamos fazer isso para não fazer outro irmão pecar. Nós temos a liberdade para fazer isso, mas a nossa responsabilidade não permite que nós façamos, entendeu? Pode, mas não convém, entendeu? Eu posso fazer todas as coisas, mas não convém, entendeu? Então é dessa forma que Paulo trata. Ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Entendeu? Não tem problema uma pessoa que nasceu de novo, que é salva, ela vai e se assenta ali e pede e toma alguma coisa. O problema é justamente o que vem depois. Passa um irmão ali da igreja que é fraco, que não tem o mesmo conhecimento que ele, e fala: fulano estava no boteco bebendo, eu também vou fazer a mesma coisa. Aí ele vai lá e bebe, só que por ele ter a consciência fraca, né, ele se sente culpado, ele fala: eu pequei porque eu fiz isso. Então o que a Bíblia nos ensina é justamente isso. Nós temos liberdade para fazer tais coisas, mas nós não fazemos para não conduzir o irmão a pecar. Então responde a questão: por que o crente, por que o evangélico não vai beber no boteco? Para não fazer outro irmão pecar. Nós podemos beber em casa. Isso aí depende de cada um, né? Isso aí depende de cada um. O que a Bíblia proíbe ali é a falta de controle. Talvez não convenha para muitas pessoas, né? Mas eu mesmo prefiro ficar nesse assunto de não convenhar para mim, para que não venha fazer tropeçar ninguém. Mas aí depende de cada um. Então nós temos liberdade para fazer muitas coisas, porém muitas coisas não convêm. E muitas dessas coisas não edificam. Eu ir no boteco, beber lá, vai edificar alguém? Não vai, né? Então é por isso que nós não vamos, né? E por amor aos outros, nós não iremos. Tem muitas pessoas, igual a minha irmã, ela se converteu, mas ela disse que não havia problema nenhum em tomar cervejinha e fazer isso, etc e tal. Até que ela entendeu que ela não deveria fazer aquilo para não fazer um irmão querer fazer a mesma coisa e pecar. Porque tem muitas pessoas que têm na consciência que aquilo é pecado. E se ela vê um cristão, um crente fazendo aquilo, ela vai querer fazer. E se ela fazer com a consciência culpada, é pecado, né? Então ela optou por não fazer. Graças a Deus que por amor ela optou por não fazer, para não fazer ninguém pecar. Mas, nesse sentido, né, os cristãos de Coríntios, eles tinham a liberdade de ir no templo, de comer a comida sacrificada. Aí demais Paulo fala que isso não convém. E não convém por quê? Primeiro porque nós vemos que quem está por trás da idolatria é o demônio, né, o diabo. O próprio diabo estava por trás de toda a idolatria. E segundo, nós vemos que essa prática ela pode fazer alguns irmãos a tropeçar, ela pode fazer irmãos pecar.
Então, há esse ponto. Nós temos muita liberdade, porém a nossa liberdade muitas vezes ela não é conveniente e ela também não edifica. Liberdade, ela é limitada pela responsabilidade. Nós não podemos fazer com que a nossa liberdade vá além da nossa responsabilidade. Nós temos liberdade para falarmos o que quiser, não temos? Nós temos liberdade para falar o que quiser, porém, se o que eu falo leva o irmão a tropeçar, não é conveniente que eu fale qualquer coisa. Eu tenho liberdade para falar qualquer coisa, mas se o que eu falo leva o irmão a tropeçar, não é conveniente que eu fale certo determinado tipo de coisa. E aqui eu não estou falando de xingamentos e palavrão, eu posso até xingar, mas não é a vontade de Deus que eu xingue. Eu estou falando de falar qualquer outro tipo de coisa, mas se isso vir tropeçar, eu tenho a liberdade de me vestir como eu quiser. Mas se a minha roupa, se a minha vestimenta levar o irmão a tropeçar, a pecar, então eu devo vestir de maneira criteriosa. É nesse sentido que Paulo trata desse primeiro ponto. Nós temos liberdade, mas nós devemos usar a nossa liberdade com conveniência. Muitas coisas nós não vamos poder fazer por amor ao irmão, não porque é proibido, mas por causa da conveniência. Nós não podemos lidar. O segundo ponto que nós vamos tratar aqui é que nós precisamos ter responsabilidades para com o irmão. Verso 23 e verso 24. Aí Paulo ensina que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse e sim o que é do irmão. Paulo diz aí, no verso 24, ninguém busca o seu próprio interesse e sim o que é de outro. Em que contexto Paulo está falando? Justamente no contexto que ele está tratando da comida sacrificada aí. O meu interesse é ir, é sentar, é comer, é fazer e acontecer. Mas o interesse do outro não é esse. O outro ele tem uma consciência manchada por isso. Ele acha que isso é pecado. Então, eu não devo buscar o meu próprio interesse, mas o que é dele. Ou seja, eu devo abrir mão disso por amor a ele. É nesse sentido que Paulo fala que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse, mas do que é o do outro. Ele continua, comei de tudo que se vende no mercado. Aí do verso 25 até o verso 30, Paulo ele ensina como buscar o interesse do outro em primeiro lugar. Paulo ele está ensinando que convém que nós abrimos mão da nossa liberdade, que é o nosso interesse, pelo interesse do irmão. Foi o que eu disse. E depois ele vai ensinar como nós podemos fazer isso, aí do verso 25 ao verso 30. Ele diz, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntaste por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Por que Paulo diz que devemos comer de tudo que tem no mercado sem perguntar? Ele está falando aqui para os coríntios. Naquela época, maior parte dos animais que eram sacrificados no templo, a carne era dada uma parte para os sacerdotes mandavam para o mercado para vender. Então aquela carne que era sacrificada no templo, de um modo ou de outro, ela chegava no mercado para ser vendida. E muitos cristãos poderiam falar, aquela carne que está no mercado é carne sacrificada. Nós não devemos comer por causa do pecado. Então Paulo fala, a princípio, você pode comer de tudo que se vende no mercado, porque nós sabemos, ele diz uma verdade importantíssima aí no verso 26. Que verdade é essa? Ele diz, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Porque a terra é do Senhor e tudo que nela há é do Senhor, nós podemos comer sem qualquer encargo de consciência. Mas ele diz, tem um porém, no verso 27, se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Ele cita outro exemplo, ele citou do mercado, agora ele cita do incrédulo. Aí ele diz o porém agora, no verso 28, porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, aí já vem, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Ele diz, que consciência é essa? Verso 29, consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então Paulo fala, se nesse termo aí, se você estiver no templo, no mercado lá comprando, ou se você estiver na casa de um incrédulo comendo lá e alguém chegar e falar, isso é comida sacrificada a ídolo, você deve imediatamente parar de comer. Por quê? Por causa da consciência. A consciência de quem? A consciência dele, não a sua. Porque na sua própria consciência você está tranquilo com ela mesma. Então isso aqui é buscar o interesse do outro em primeiro lugar. Isso aqui é buscar o interesse do outro em primeiro lugar, buscar o interesse do outro e não o nosso próprio interesse. É saber que nós temos a liberdade para fazer algo e não fazer por amor
ao irmão que é fraco. Tudo gira em torno do amor, tudo na palavra de Deus gira em torno do amor. Tudo gira em torno desse amor. Ele continua no verso 30, no verso 29 ainda. Aí ele vai fazer duas perguntas para que os cristãos de Corinto poderiam fazer. Eles poderiam falar, mas nessa situação, pois por que há de ser julgada a minha consciência, a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu estou tranquilo com a minha consciência, por que eu devo ser julgado? Por que eu devo parar de comer por causa dessas pessoas? Ele diz a segunda, se eu pratico com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça? Alguns poderiam dizer, né, se minha consciência está tranquila, por que alguém vai me julgar? Se eu dou graças a Deus, por que alguém vai me ter por desonroso aquilo que eu faço? Eu estou dando graças a Deus. Aí Paulo, no verso 31, ele explica que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E comer com escândalo não é para a glória de Deus. Comer fazendo o irmão pecar não é para a glória de Deus. Essa é a resposta de Paulo, né? Paulo diz que nós devemos comer de tudo, porém se aquilo vir a ser um tropeço para o irmão, então devemos pôr em primeiro lugar o interesse dele. Essa responsabilidade com o irmão gira em torno do amor, como eu já disse, né? Essa responsabilidade gira em torno do amor. Aqui nós vemos uma lição de como amar cada vez mais uns aos outros, que é buscando o seu interesse em primeiro lugar. Como que eu amo mais o meu irmão? Nós sabemos que o que a Bíblia nos ensina, a Bíblia requer de nós é amor. Nós precisamos amar cada vez mais. Como amar? Buscar em primeiro lugar a vontade, o propósito do meu irmão em lugar do meu. Então, pôr o meu irmão em primeiro lugar, pôr a vontade dele em primeiro lugar é um dos principais princípios para que nós podemos amar. Então, nós precisamos pôr em primeiro lugar a vontade dele, não buscar o nosso propósito, a nossa própria vontade em primeiro lugar, e sim a dele. Por quê? Porque quando nós buscamos a nossa liberdade em primeiro lugar, nós estamos golpeando a consciência fraca daquele irmão. Quando alguém chega e diz, não é lícito que você faça isso, não é lícito que... chega para o irmão, por exemplo, e diz, não é lícito que você vai naquela festa, você vai beber lá, você vai dar um péssimo testemunho, e a pessoa olha para ela e fala, não estou nem aí, eu não me importo, eu estou tranquilo com a minha consciência. Essa pessoa está errada, porque ela está pondo o seu interesse em primeiro lugar, ela não está pensando no próximo. Ela não está pensando no próximo, né? Quando o irmão chega e fala, não é bom você ficar bebendo dessa maneira, dando um péssimo testemunho, ele fala, não me importa, eu estou tranquilo com a minha consciência. Isso não é amar o próximo, ou seja, ele tem que pensar em primeiro no seu irmão. É dessa forma que nós amamos. Então esse princípio aí de responsabilidade gira em torno do amor. Nós precisamos colocar o irmão, o propósito, o próprio interesse, nós precisamos colocar o interesse do irmão em primeiro lugar, além do nosso. Por quê? Essa nossa liberdade, ela pode fazer o irmão pecar. E o que é que leva uma pessoa para o inferno? É o pecado. Nós não queremos que ninguém vá para o inferno, nós queremos que as pessoas sejam salvas, é por isso que nós pregamos o Evangelho. Não é assim que funciona? Quem quer que alguém vá para o inferno? Eu não quero. Eu quero que as pessoas sejam salvas. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Mas quando nós não abrimos mão da nossa liberdade, insistimos no egoísmo do nosso ser e fazemos o irmão tropeçar, nós estamos fazendo ele pecar. Nós estamos fazendo ele pecar contra Cristo. Então, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivemos em amor sempre e cada vez mais. E uma das principais formas de vivermos em amor é colocar o interesse do outro em primeiro lugar. Então, eu puxo esse gancho aí para a questão do amor para que nós possamos aprender mais como amar o próximo. Você quer amar, né? O segundo mandamento, ama o próximo como a ti mesmo. Né? Um bom exemplo para que nós possamos tomar. Terceiro ponto aqui é que nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Verso 31, Paulo diz isso. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui nós vemos, no mesmo contexto, ele está dizendo que fazendo o irmão pecar
contra a própria consciência, nós não estamos glorificando a Deus com isso. Se nós fazemos o irmão pecar contra a sua própria consciência, nós não estamos glorificando a Deus. Nós devemos glorificar a Deus no comer e no beber, em todas as outras coisas, principalmente no amor para com o próximo. O amor é esse que é manifesto no ato de pôr o próximo em primeiro lugar. Então, glorificar a Deus em todas as coisas implica em nós amarmos e colocarmos o próximo em primeiro lugar. E um ponto importante que nós devemos observar aqui é que a nossa vida, a vida do ser humano, a vida do cristão, ela deve ter como objetivo principal a glória de Deus. Nós devemos glorificar a Deus, nós devemos viver para a glória de Deus. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes devem ser para a glória de Deus. Agora vem a questão, como que eu vivo para a glória de Deus? Se alguém quer viver para a glória de Deus, o que ele deve fazer? Como viver para a glória de Deus? Nós devemos viver primeiro sempre dando graças a Deus por tudo aquilo que fazemos, ou seja, tudo que nós fazemos nós devemos dar graças a Deus. Nós devemos dar graças a Deus pela comida, pela bebida, nós devemos dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus nos dá. Então nós estamos vivendo para a glória de Deus. É assim que nós começamos a viver pela glória de Deus. Tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. A comida deve ser para a glória de Deus, por isso nós não devemos comer com escândalo, é o que Paulo trata lá em Romanos capítulo 14. Se é mal para o homem comer com escândalo, comer com escândalo não está falando de glutonaria, né? Eu achava que era de glutonaria, mas comer com escândalo aqui é comer para fazer o irmão pecar. Então, comer com escândalo é comer para fazer o irmão tropeçar. Não está falando aqui de glutonaria, além da glutonaria ser um pecado. O que é glutonaria? Glutonaria é a pessoa que come que nem um doido, né? Que come que nem um louco, que ama o alimento que come que nem um louco. Então, o comer com escândalo é pecado, e não é para a glória de Deus. A bebida deve ser para a glória de Deus, né? O que nós bebemos deve ser para a glória de Deus. Por isso nós não devemos nos embriagar, porque a embriaguez ela não é para a glória de Deus. Assim como nós vimos no exemplo de Ló, Ló bebeu e perdeu os sentidos. Quando nós bebemos e perdemos os sentidos, nós não estamos fazendo para a glória de Deus. E toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Então a embriaguez, ela não é para a glória de Deus. O namoro deve ser para a glória de Deus. Por isso, não devemos ter relações sexuais antes do casamento ou fora do casamento, porque o namorado que tem e a namorada que tem relações sexuais fora do casamento, ele não está vivendo para a glória de Deus, porque Deus não aceita isso. O casamento deve ser para a glória de Deus, por isso não deve haver o adultério, porque o adultério não é para a glória de Deus. As nossas palavras devem ser para a glória de Deus, por isso nós não devemos... por isso não pode haver mentira na nossa boca, xingamentos na nossa boca, blasfêmias na nossa boca, porque isso não é para a glória de Deus. Como que nós vamos viver, como nós vamos fazer tudo pela glória de Deus se nós estamos fazendo essas coisas horríveis? Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus, porém o mal, o pecado não glorifica a Deus. É por isso que nós precisamos deixar o pecado, é por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, é por isso que nós precisamos abrir mão dos nossos pecados, porque os nossos pecados não glorificam a Deus. Precisamos deixar tudo para trás. Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tem muitas coisas que nós fazemos que não é para a glória de Deus. Mentira, fornicação, sexo ilícito, adultério, isso não é para a glória de Deus. Xingamentos, palavrões, né? Isso não é para a glória de Deus. Então, tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Quarto ponto que nós vemos aqui é que nós temos a responsabilidade de ganhar os perdidos para o Senhor. Verso 32 e 33 diz assim, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então Paulo vai falar, né, aqui Paulo ele diz que nós não devemos ser tropeço, nem para gentios, nem para judeus, muito menos para a igreja de Cristo, e que procurando o crente ser agradável, não buscando o seu próprio interesse,
é o primeiro passo, é um caminho completo, um caminho excelso para ganhar almas. Então, é dessa forma que Paulo agia e é dessa forma que Paulo nos ensina a agir. Nós não devemos ser tropeços, ou seja, as nossas atitudes não devem fazer os irmãos tropeçar e ser agradável, buscando o interesse dos outros, é um caminho para ganharmos almas. Paulo usa a expressão ser agradável. Né? Nós somos agradáveis quando nós colocamos o interesse do outro em primeiro pecar, no caso, ele não pecar. Quando nós vivemos dessa forma de amar que Paulo acabou de descrever, nós estamos cumprindo o nosso dever, a nossa maior responsabilidade. Viver dessa maneira é cumprir a nossa maior responsabilidade. E essa responsabilidade implica em dar um bom testemunho, e um bom testemunho é a chave para que pessoas possam se arrepender, para que pessoas possam ser salvas. Já estou caminhando para o final aqui. Nosso último ponto está aí no verso 1 do capítulo 11, que a nossa maior responsabilidade é ser imitador de Cristo. A nossa maior responsabilidade é imitar a Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós parecemos Cristo, né? A pessoa precisa olhar para você e ver que você se parece com Cristo. Paulo chama a igreja de Coríntios a imitá-lo como ele imitava a Cristo. Verso 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitar a Cristo é abrir mão daquilo que é propriamente seu por amor ao irmão, como está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, quando Paulo chama aí para ser seus imitadores dele, como ele é de Cristo, ele está dando o melhor exemplo, né, para esse texto, porque esse texto ele trata de abrir mão da liberdade por amor ao próximo. Foi justamente o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Cristo ele abriu mão de quem ele era, do seu trono, da sua glória, por amor a nós pecadores. E nós vemos esse relato aí no Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele subsistia na forma de Deus, mas ele não considerou a sua posição de ser igual a Deus. Ele não se apegou ao fato de que ele era igual a Deus, ele não se apegou àquilo, eu sou igual a Deus, eu não vou abrir mão disso. Ele não se apegou ao fato dele ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, ele se esvaziou, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando Paulo nos chama a ser imitadores de Cristo, ele tem em mente exatamente isso. Nós não devemos buscar o nosso próprio interesse, sim o dos outros. Assim como Paulo ele ensina que nós devemos fazer, que a nossa liberdade ela não deve ser a prioridade, sim o amor. Né? A nossa liberdade não é a prioridade, sim o amor, assim como Cristo fez. Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós, ele se esvaziou, ele era Deus, estava sentado no céu, nas maiores alturas, e ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder e assumiu um corpo humano para morrer no nosso lugar, para morrer no meu, para morrer no seu lugar. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a vida eterna, e ele promete, todo aquele que crê em mim, que se arrepender dos seus pecados, tem a vida eterna. Então essa é a maior notícia, a mais bela de todas as notícias. Nós precisamos ser imitadores dele, porque ele veio nos dar o exemplo. Imitar a Cristo é não ser egoísta, não pensar apenas só em si mesmo, não buscar apenas o seu próprio interesse, porque há pessoas que só conseguem olhar para elas mesmas, há pessoas que são egoístas, que só conseguem ver elas mesmas, só pensam nelas mesmas, né? Não sofre o dano por nada, por amor a Cristo, muito menos por amor ao irmão, muito menos por amor ao próximo. Essas pessoas elas não imitam a Cristo. Quem foi que mais sofreu por amor por pessoas que não mereciam, Então, o exemplo é Cristo, e nós devemos tomar esse exemplo de amar incondicionalmente, assim como Ele nos amou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós finalizarmos e que o Senhor nos abençoe, que essa palavra não caia por terra.
Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estar todos reunidos aqui hoje para ouvir a sua santa palavra. Por favor, ó Deus, nos ajude a aplicar essas verdades ouvidas nos nossos corações, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, para que nós possamos entender, para que nós possamos buscar cada vez mais a sua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nós te pedimos, nós te suplicamos, nós te rogamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos conceda graça, Senhor, nos conceda graça para que nós possamos ser santos, para que nós possamos tomar a decisão de deixar os nossos pecados, para que nós possamos tomar a decisão de buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus. Que a